Olá, queridos, novamente, nossa aulinha, nosso último módulo, que é o módulo 7, que eu dividi em 3 aulas, e hoje é a nossa última aula que veremos os verbos, um verbo um pouco diferente, um nome meio estranho. Bom, primeiro, antes de eu falar sobre ele, eu quero que vocês vejam aqui o verbo irregular. Eu já falei para vocês que irregular quer dizer tem alguma coisa diferente nele. O que é? O radical ou a desinência. Mas nesse momento nós vamos trabalhar só com o radical. Vamos lá. Do verbo fazer. Eu faço, tu fazes e ele faz. Nós fazemos, certo? Vós fazeis e eles fazem, tá? Bom, o que é o radical? É a parte fixa da palavra, do nosso verbo. Então, teria que ser até o Z. Mas olha o que acontece na primeira pessoa. Ao invés do Z, nós temos um C cedilha. Então, aqui eu já sei que por causa dessa diferença do radical, o meu verbo será irregular, correto? Dá uma olhadinha só. E assim como o verbo fazer, nós temos outros, verbo ouvir, vários outros verbos. Por exemplo, o verbo pular, ele é regular. Eu pulo, tu pulas, ele pula. O radical vai até o L em todos eles. Mas nesse daqui já é diferente. Isso aí só recapitulando a nossa aula, né, da semana retrasada, porque semana passada foi feriado, certo? Seria bom se vocês pudessem dar uma olhadinha, tá? Depois lá no módulo 7 mesmo, mas seria muito bom se vocês pudessem voltar lá no módulo 6, seria maravilhoso. Bom, hoje nós vamos falar sobre verbos anômalos. O que é isso, hein, professora? Verbos anômalos. Página 139 para quem tem o livro. Bom, quando a gente fala essa palavra, esse substantivo anomalia, anomalia quer dizer alguma coisa diferente ou algo estranho, né? Há uma anomalia aqui, há algo diferente, alguma coisa está muito estranha aqui. Então isso quer dizer que os verbos anômalos, eles são ainda mais alterados, eles são mais modificados nas conjugações do que os irregulares. Ou seja, ele é mais irregular ainda. Se o irregular sofre alteração, em alguns momentos no radical, ou às vezes até na desinência, nos anômalos eles são mais fortes ainda. E nós vamos começar a ver esse verbo no sentido de ir e ser, ok? Então não esqueça, verbos anômalos. Bom, os verbos anômalos, eles apresentam alterações nos radicais e nas terminações quando conjugados. Como eu falei para vocês, nós vamos ver o verbo ir e o verbo ser, certo? Olha só, coloquei para vocês, ó, são verbos, tudo que eu tô falando aqui está escrito aqui também, tá? São verbos que sofrem alterações profundas em seu radical. São assim os verbos irregulares, uma vez que não seguem modelos de conjugação, tal como acontece com os verbos regulares. Os verbos regulares, eles não sofrem alterações, por isso ele é regular, ele é todo certinho. E o irregular e os anômalos, sim. E o principal deles, que mais sofre alteração, é o verbo ser e o verbo ir. Lembre-se, os verbos irregulares sofrem alterações em seu radical, mas somente quando essas alterações são profundas, quer dizer, são mais marcantes, eles vão se chamar verbos irregulares anômalos. Não vai deixar de ser irregular, só que vai ser mais irregular ainda, será anômalos. Olha só exemplos de conjugação de verbos anômalos. Vamos lá no verbo ser, no modo indicativo, no presente do indicativo. Olha só, eu sou, tu és e ele ou ela é. Nós somos, vós sois e eles são. Olha no pretérito perfeito, como que muda totalmente. Olha só, eu fui, tu foste, ele
ou ela foi. Nós fomos, vós fostes e eles ou elas foram. Isso no pretérito perfeito. Olha no pretérito imperfeito como muda totalmente desses dois. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós eres e eles ou elas eram. Olha só, o presente eu tenho o verbo ser, ó, eu sou, tu és, ele é. No pretérito perfeito, ao invés de usar o S, eu já fui para o F. E no pretérito imperfeito, eu já começo com o E. Então, olha como ele é gritante, ele muda totalmente o seu radical. Vamos lá para o nosso próximo verbo, também observando essa irregularidade, por isso que ele é anômalo. Vamos lá, o mesmo verbo, pretérito mais que perfeito. Olha só, eu fora, tu foras e ele ou ela fora. Nós fôramos, vós foreis e eles foram. Olha no futuro do presente, eu serei, tu serás e ele ou ela será. Nós seremos, vós sereis e eles ou elas serão. E no futuro do pretérito, olha só, eu seria. O que é futuro do pretérito? Algo que iria acontecer, mas ficou no passado, não aconteceu. Eu seria, tu serias e ele seria. Nós seríamos, vós seríeis e eles ou elas seriam. Vamos lá, o verbo ser agora no modo subjuntivo. Olha no presente, sempre com a partículazinha no presente, que, tá? Antes do nosso pronome que a gente usa para conjugar os verbos, que se chama pronome pessoal do caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vamos lá. No presente, que eu seja, que tu sejas, que ele ou ela seja, que nós sejamos, que vós sejais ou que eles e elas sejam. Vamos lá para o pretérito imperfeito do subjuntivo. O que é subjuntivo? Relembrando, uma hipótese. Eu não posso afirmar que isso foi, está ou irá acontecer, ok? Vamos no pretérito imperfeito. Se eu fosse, se tu fores, se ele ou ela fosse, se nós fôssemos, se vós fosse, se eles ou elas fossem. E no futuro? Quando eu for, quando tu fores, quando ele ou ela for, quando nós formos, quando vós fordes, quando eles ou elas forem, ok? Agora, o verbo ir no modo indicativo, ir, vamos lá. Eu vou, tu vais e ele ou ela vai. Nós vamos, vós ides e eles ou elas vão. Olha no pretérito perfeito como muda totalmente, mudou radical. Não tem uma letra inicial como o primeiro. Vamos lá. No pretérito, eu fui, olha, começa com F, enquanto no presente eu começo com V, no pretérito perfeito, o meu radical começa com F. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes e eles foram. Agora, olha o pretérito imperfeito, mudando totalmente, começando com a vogal I. Eu ia, tu ias, ele ia, nós íamos, vós ias e eles ou elas iam. Olha no pretérito mais que perfeito, o mesmo verbo. Eu fora, tu foras e ele fora. Nós fôramos, vós foreis e eles foram. Olha no futuro do presente. Eu irei, tu irás e ele ou ela irá. Nós iremos, vós ireis e eles ou elas irão. Olha o futuro do pretérito, algo que poderia ter acontecido, mas ficou no passado. Ah, eu iria, tu irias, e ele ou ela iria. Nós iríamos, vós irias, e eles ou elas iriam. Olha o verbo ir no modo subjuntivo, olha a hipótese. Olha no presente, a partícula que eu vá, que tu vás, que ele ou ela vá, que nós vamos, que vós vades, que eles ou elas vão. Olha no pretérito imperfeito. Ah, se eu fosse, se tu fosse, se ela ou ele fosse, se nós fôssemos, se vós fosse, se eles ou elas fossem. Olha no futuro, começando com a conjunção quando, marcando o tempo, futuro. Quando eu for, quando tu fores, quando ele ou ela for, quando nós formos,
quando vós fordes, quando eles ou elas forem, correto? Então, vamos lá, eu passei aqui para vocês uma folhinha de exercício, mas eu quero que vocês fiquem bem atentos a isso. Olha o que eu coloquei, o nome do aluno, onde você vai se identificar. Quem tem o livro vai fazer os exercícios das páginas 142 a 146. Quem não tem o livro, copiar ou imprimir essa folhinha e colocar no caderno e fazer o exercício, ok? Não se preocupem, quem não tem o livro não será prejudicado. Por quê? Porque a professora aqui, que ama muito vocês, teve um cuidado de tirar essas questões, né, do exercício do mesmo livrinho, tá? Que os demais alunos têm. Então, façam os exercícios, fiquem com Deus, espero que tenham gostado da aula, fiz um pouquinho diferente hoje, né? Pra gente não ficar na mesmice, mas que Deus abençoe a todos.